Velhos, velhos acabados, velhos que não conseguirão mais ganhar cinturões, e é isso que muita gente fala de Patrício Pitbull e Alexander Volkanovski, né? E aí nós já vamos englobar os dois. Poderia fazer um vídeo para cada um, mas eu quero abarcar os dois no mesmo vídeo, né? E aí, eles são velhos acabados ou são guerreiros experientes no auge da sua, vamos dizer assim, maturidade, né? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreve no canal, tá convidadíssimo. Tu vai curtir, tu vai se gostar de se inscrever. O canal aqui é de fã para fã. Eu não sou especialista de nada, eu sou um fã de MMA. Dando a minha opinião, que às vezes pode ser boa, às vezes pode ser ruim. Posso falar merda, posso falar coisa que você vai concordar, mas nós vamos se divertir aqui, te garanto. Então tá convidadíssimo a se inscrever, vai ser um prazer ter você comigo. Jab direto no joinha, no like, vai me ajudar muito. Eu sou grato de coração. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. Então, aquele dilema, né? Tá velho, não tá velho, chegou tarde, no caso do Patrício, né? Tá chegando tarde no UFC, tá tarde pro Volka recuperar o cinturão, o Volka não é mais o mesmo, o Patrício não é mais o mesmo. Essas são perguntas, assim, que você pode olhar por um viés estatístico, e nós vamos falar dele, né? Nós vamos falar do dado mais relevante, pelo menos, dessa questão da idade, e nós podemos analisar do ponto de vista individual, vamos pôr dessa maneira, né? Pessoa por pessoa, né? Porque, afinal de contas, a idade é um número e nós somos indivíduos. A idade vai ter um peso em mim que vai ser diferente de um peso em você, né? Isso vale para os lutadores, evidentemente, vale para a questão de genética, vale para a questão de um monte de coisa. Mas, para a gente pegar, assim, a base da discussão, por que a base da discussão tá no velho ou não tá velho e tal? O Volka tem 36 anos, o Patrício tem 37, ambos caminhando aí para 38 e 37, respectivamente, né? Inclusive, o Patrício tá próximo de fazer 38 anos, né? Ele faz em junho ou julho, se eu não me engano. Tá? Eu tinha olhado antes, mas cabeça de velho, pra vocês verem, eu tenho 33 anos e já tenho a memória de uma pessoa com 75, né? Então eu esqueci, mas tá para chegar. O aniversário do Patrício, né? Peso leve, pena, galo e mosca, nunca na história do MMA, quer dizer, na história do UFC, perdão, na história do UFC, um lutador ganhou uma luta por título com mais de 35 anos em uma dessas categorias. Ah, Igor, é coincidência? Acho difícil. Essa não é uma estatística de coincidência. Tiveram muitas lutas de lutadores veteranos tentando disputar o título e não conseguindo, né? Então, assim, eu acho que tem uma correlação que é uma correlação natural, né? Para qualquer esportista, não só para lutador, gente. Né? O cara que é jogador de futebol, vamos puxar o esporte favorito do brasileiro, né? O cara que é um jogador de futebol no auge físico, com 28, 29, 30 anos de idade, ele vai performar melhor do que quando ele tiver com 38, 39. Existem aberrações genéticas, né, que jogam com 39, 40, como se fosse um moleque? Claro que tem. Mas a tendência é sempre a queda, à medida que a idade passa. E no MMA é pior ainda, porque o MMA é porrada, meu amigo. É porrada na cabeça. Dano cerebral, concussão, o cérebro fica cada vez menos resistente. Então não tem para onde correr. É complicado. Então a correlação, ela obviamente, ela não é fantasiosa. Ela é uma correlação lógica, né? Mas, como no futebol, nós temos casos, especialmente em categorias mais pesadas, de lutadores mais velhos que performaram, né? Glover, campeão com 41 ou 40, se eu não me engano. Tiveram vários casos de lutadores hoje performando no próprio peso-pena. O Josh Emmett perdeu para o Lerone Murphy nessa última luta, mas não perdeu por questão de idade, que perdeu por casamento de estilo, que não foi bom para ele. O Lerone Murphy qual o maratonista, né? Vamos falar a verdade? Corre pra caralho. Eu tô falando que ele tá errado? Não, ele não vai trocar porrada com um cara com a mão pesada como o Josh Emmett, né? Movimentou muito, golpeando e ganhou a luta, né? Então, assim, mas não foi... O Josh Emmett não perde porque tá velho. Perde porque é aquilo mesmo, o estilo não casou. Né? Ele performou bem, lutou 5 rounds bem pra caramba, sabe, indo atrás do cara, sem cansar. É um cara que assim, não chegou, não ganhou uma disputa de título, apesar de ter disputado um título interino com o Yair Rodrigues,
Não ganhou, mas não ganhou porque não tem a capacidade técnica, né? É um lutador relativamente limitado, que ganha lutas metendo uma mão só ali e tal. Então, assim, é complicado, né? Pelo talento, né? Não pela idade. O Volka, agora vamos individualizar, né? O Volka é um cara que é uma lenda. Eu sempre tenho dificuldade de duvidar de lendas, né? Eu acho, para deixar claro, o Diego Lopes favorito. Eu acho que o Volka... Eu acho não. O Volka está vindo de 2 nocautes brutais, né? Então, assim, um pro Makhachev e um pro Topuria. Isso, tem muito lutador que basta um nocaute para o fio virar. Nós já vimos isso muitas vezes. Não foi uma ou outra, não. Várias vezes. O cara tá bem, toma um nocaute, plum, vira um nocaute brutal desse, plum, vira o fio e acabou. Entendeu? E é foda, irmão. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, o Diego é rápido, é jovem, é grande, é maior, tem mais envergadura do que o Volka, o que é raro. O Volka ele é baixo, mas ele tem uma envergadura muito grande. Então o Volka normalmente controlou distância nas lutas dele. Enquanto o Diego não vai dar, o Diego é maior e tem mais envergadura do que o Volka. Então são fatores que, quando você vai colocando na balança junto com a idade, que aí nós não estamos deixando a idade separada, nós estamos colocando tudo na balança, me faz parecer que o Diego é favorito, apesar de que nas casas de apostas o Volka é o favorito, tá bom? Mas é uma percepção diferente da minha. Não sei da de vocês, comenta aí que eu quero saber. Agora, ele é uma lenda. Ele é um lutador muito inteligente, ele é um cara muito inteligente, um cara que tem fome ainda, e ele é um cara que pode simplesmente tirar ali um coelho da cartola, conseguir tocar 5 rounds. Acho que ele vai nocautear ou finalizar o Diego? Acho muito difícil, mas usar a experiência dele a favor. O fato é, não dá pro Diego subestimá-lo. Não dá. Se subestimar, vai mamar, irmão. Isso é certeza. Você pega a luta com o Topuria, tem muita gente que viu vitória do Volka no primeiro round. Eu, inclusive, vi vitória do Volka no primeiro round contra o Topuria. Depois ele é nocauteado, né? Mas eu tô dizendo assim, você vê que o cara, tirando a entrada de uma mão no queixo, ele é competitivo tecnicamente ainda, né? Mas eu acho que vai ser difícil pro Volka. Acho que vai ser difícil pelo conjunto de fatores, né? Nós vamos falar mais dessa luta mais a fundo. Ao longo da semana, nós vamos abordar a fundo essa luta, como que eu acho que vai rolar. Fica atento aqui no canal. O Patrício é um caso diferente. O Patrício fez a carreira toda no Bellator. Então, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser respondida é: o Patrício, porque assim, a gente sabe, eu sei que tem gente que fica puto comigo, mas a verdade é que o Bellator está 3, 4 níveis abaixo do UFC, meu amigo. É a verdade. Eu não vou aqui falar uma coisa diferente do que eu falei a vida inteira, porque dessa vez é um lutador que eu gosto. E eu gosto do Patrício, sou fã do Patrício. Mas o Bellator é nível abaixo. A verdade é essa. Os maiores talentos do MMA vão para o UFC desde que o UFC se tornou o líder de mercado. Ponto, acabou. Então, acho que o primeiro ponto é, o Patrício, ele vai conseguir mostrar o nível de superioridade que ele mostrou no Bellator no UFC? E se não o mesmo nível de superioridade, algo que se aproxima? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida, antes até mesmo da questão da idade. O Patrício é conhecido por ser um cara que tem um cuidado obsessivo com o corpo, ultra profissional, ultra mega profissional, um cara como poucos no MMA, né? Então, isso está a favor dele na questão da idade, né? Igor, ele perdeu 2 das últimas 3 lutas. São cenários muito específicos. Ele aceita lutar com Chihiro Suzuki, campeão do Rising, bom lutador, com menos de 24 horas de antecedência, e é nocauteado. Ele subestimou severamente o MMA naquele dia. Né? O Chihiro Suzuki, se ele lutar com o camp, com o Suzuki, ele vai ganhar do Suzuki. Mas o cara com camp completo na ponta dos cascos e o Patrício sem nada de camp, só com a experiência dele. Não tinha como dar certo. Né? E a outra luta foi contra o Sérgio Pérez, no peso galo. O Patrício, na pesagem, parecia um zumbi, irmão. Ele não tem condição de bater 61. E não tem. Zero condições. Ele é baixo, mas ele é forte. Entendeu? Então, assim, cenário muito específico também. Né? Perdeu porque não estava no seu melhor físico. Né? E aí a gente volta para a idade. Será que ele está no seu melhor físico para o UFC? Para o nível de enfrentamento do UFC? É uma pergunta difícil. Mas ele é uma lenda, tal como o Volka. E de lendas eu não duvido. Então, assim, se você é um apostador, não recomendaria apostar contra nenhum nem outro. Né? Se você está na dúvida, se abstenha de apostar. Porque são caras realmente muito perigosos. Mas o fato é que, historicamente, a idade pesa contra.
e não dá pra gente brigar com os fatos. Contra fatos não há argumentos. É uma questão de lógica, uma questão até mesmo de ciência, né? Então, vamos aguardar para ver se esses homens vão desafiar a lógica e desafiar a ciência. E aí, o que você achou? O que você acha? Comenta, eu quero saber a sua opinião. Tão velho, não tão velho, vão ganhar, vão perder? Comenta que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, jab direto no joinha, no like, é muito importante. Coisa rápida, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega pra mais gente, o canal cresce. E eu sou muito grato de coração a todos vocês. Um abraço para vocês, valeu, fui!